Oi, para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia e esse é o canal Depois da Leitura. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, como eu prometi para vocês, num videozinho curto que eu fiz, eu vou trazer 7 livros, 7 dicas com a temática de carnaval. Pois é, fevereiro, carnaval tá chegando e a gente quer ler sobre, né? Logo depois da vinheta, a gente começa esse vídeo. Mas antes de começar, assim, começar mesmo, só queria lembrar para vocês, dê um likezinho para ajudar o crescimento do canal, comentem, vocês sabem que eu adoro todos os comentários, respondo sempre que possível, e todos os comentários, né, tô sempre ali, né, a hora que eu vou lá e respondo. Se eu demorar, vocês me perdoem, mas será respondido o comentário de vocês. Já recebi dicas de leitura incríveis aqui de seguidores. Adoro também quando vocês me indicam livros, né? E os links estarão todos aqui embaixo, como sempre, né? Para que, se vocês se interessarem por algum desses livros que eu vou mostrar aqui, comprar através do meu link, que vocês com isso estarão ajudando demais esse canal a crescer. Tá bom, gente? Desde já eu agradeço muito, muito a cada um de vocês. E vamos lá, vamos pro vídeo. Vamos para os livros. Eu quero começar com um livro que eu já li, que eu vou trazer resenha, pretendo trazer uma resenha para vocês, porque eu acho que é bem interessante de trazer, porque eu gostei demais. E é um livro de um autor que eu amo e gosto demais, que é o nosso grande Jorge Amado. Este é O País do Carnaval. Aqui a gente vai encontrar a primeira obra escrita pelo autor. Esse foi o primeiro livro que Jorge Amado publicou no ano de 1931, tá? Com apenas 18 anos. E aqui é uma obra de ficção, né? Que tem o carnaval como uma metáfora, tá? Para um Brasil que está em transformação. Um Brasil que está vivendo muito de aparências, né? E a história narra e vem acompanhando um jovem intelectual que foi estudar fora do Brasil e que ele retorna em pleno carnaval, e o carnaval vai aparecer como plano de fundo em vários momentos da história, tá? E esse jovem, ele começa a questionar, né, sobre a identidade do país, né, e principalmente sobre a superficialidade das elites. É um livro reflexivo, é um livro quase que filosófico, assim, porque traz muitas passagens que vão fazer a gente refletir muito, né. E aqui nesse livro, nessa primeira obra, o Jorge Amado ele já anuncia, né, o olhar crítico, que vai ser, assim, uma constante nas suas futuras obras, né? Que é aquele olhar crítico sobre o nosso país, tá? Mas eu trarei resenha desse livro nos próximos dias aí, e aí eu vou contar tudo certinho para vocês, certo? Então, primeira dica é essa aqui. Vamos ao outro livro, que também já finalizei, e que também pretendo trazer uma resenha para vocês, que se chama Febre de Carnaval, da autora Juliana Ortiz Ruano, tá? Esse é um romance intenso, muito intenso e também muito poético. Tá? Aqui, a narrativa acompanha o crescimento de uma menina preta, que vive no Equador, tá? E ele mistura memória, identidade, ancestralidade, tá? Porque o livro vai trazer também a história familiar desta menina, né? E o carnaval aqui é praticamente o corpo da história, tá?
Também vai ser uma descoberta e também vai ser conflitos. É uma obra pequena, mas de uma potência sobre raça, pertencimento e formação, tá? Mas eu trarei resenha porque é um livro que vale muito a pena. Aí é uma obra pequena, são 150 páginas, dá para ler, então fica essa dica também. Agora o próximo que eu quero trazer para vocês é um livro de um autor gaúcho, tá? Essa edição que eu tenho é uma edição que eu comprei no sebo. Então eu trago aqui o Carnaval dos Animais, do Moacir Scliar, né? Aqui são contos, tá? Esse é um livro de contos, eu já iniciei a leitura, né? E aqui o Scliar vai nos trazer o Carnaval como uma alegoria para o livro, né? É um simbolismo apenas, tá? E também uma ironia, porque aqui cada conto revela, né? Os contos em si revelam máscaras sociais, tensões políticas e instintos humanos. Tá? É muito interessante, pelo menos até onde eu li os contos. É uma leitura breve, desculpa, mas cheia de camadas, crítica e também provocadora, tá? Então, os personagens aqui, assim como na obra de George Orwell, no A Fazenda dos Animais, né? Revolução dos Animais, enfim, tem vários nomes, né? Ele usa, o Moacir Scliar usa os animais como personagens, tá? Então, aqui, o carnaval é apenas um simbolismo, tá? Então, fica a dica, porque são contos. Então, vocês conseguem ler os contos, eu vou mostrar aqui para vocês. São contos assim, ó, às vezes são contos, ó. Começa aqui, conto Coelho, tá? E na seguinte página já termina. São contos bem curtos, é um livrinho fino também. E eu acho que vale muito a leitura. Tá? Ele traz muito sobre história também aqui, é muito interessante, tá? Agora, o próximo livro que eu vou trazer para vocês também é uma ficção, certo? De um autor também nacional, que se chama João Gabriel de Lima, Carnaval. Esse é um romance, tá? É um romance contemporâneo, que mergulha nos bastidores de uma festa de carnaval, né? E entre brilho e desilusões, a gente vai acompanhar personagens que vivem conflitos íntimos, né? Em meio àquela euforia coletiva do carnaval. Aqui o carnaval é o cenário de fundo, tá? De toda a obra, mas também há um contraste entre aparência e verdade, tá? Então, esse eu não li ainda, mas já será o próximo leitura, tá? E da editora Objetiva, também é um livro curto, ó, folhas brancas, né? Já vou fazer esta ressalva. Capítulos curtos também, né? E se eu achar que vale a pena, eu trarei a leitura para vocês aí. Qualquer coisa, se vocês fizerem questão que eu traga, né? Vocês sabem. Vocês mandam aqui nesse canal, é só pedir e eu faço a resenha para vocês, tá? Agora, perdão, agora eu vou mudar, né, da ficção para não ficção. Então, deixa eu ver por onde é que eu vou começar. Um livro que eu também muito interessante, tá? Que é Meu Bloco na Rua. A retomada do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, por Rita Fernandes. Esse é da editora Civilização Brasileira, tá? Aqui, esse livro vai nos contar a retomada, como diz o título, do Carnaval de Rua no Rio de Janeiro.
Tá. Logo depois da ditadura, certo? Então isso aqui é mais do que festa, é um relato, né? Mais do que a festa de carnaval que ela vai nos mostrar aqui, é um relato sobre a ocupação do espaço público, mobilização cultural e direito à cidade, né? E eu acho que é uma leitura essencial para quem ama as histórias dos blocos de carnaval, tá? Como eu disse, é uma não ficção, né? A autora aqui, ó, Rita Fernandes, né? Mas assim, esse aqui é um livro de não ficção, então para quem é do tempo dos blocos de carnaval da rua, eu cheguei a pegar o tempo dos bloquinhos de rua, assim, um pouquinho ainda, né, na minha infância, quando eu ia pra praia, que tinha muito na praia os bloquinhos de rua, né, do carnaval. Eu acho que é um livro bem interessante, tá? E aí depois, deixa eu ver qual que eu vou trazer para vocês, esse aqui. Um livro que foi lançado, nem sei se foi lançado esse ano, até vou olhar aqui. Que eu vi uma entrevista, não, acho que foi no ano passado, 2025, e eu assisti até uma entrevista com o autor, e se eu achar essa entrevista, eu vou deixar linkada aqui embaixo, tá? E esse autor se chama Miguel Nicoleles. E esse livro se chama Revolução no País do Carnaval. O julgamento final de uma nação fantasiada de democracia. Tá? O Miguel Nicoleles, ele tem uma outra obra publicada que eu tenho aqui. Vou mostrar para vocês. Um minuto. Voltando com livros em mãos. A outra obra que eu quero mostrar para vocês do Miguel Nicoleles é essa aqui, ó, Muito Além do Nosso Eu. Tá? Esse livro é muito bacana, capa dura. A nova neurociência que une cérebro e máquinas e como ela pode mudar nossas vidas. O Miguel Nicoleles, eu vou ter que trazer um vídeo falando sobre ele, tá? Porque o Miguel Nicoleles, aqui ele, ó, ele tem muitas formações, tá? Ele fez doutorado em medicina na Universidade de São Paulo, é pós-doutorado na Universidade da Filadélfia, faz parte do corpo docente da Duke University, onde é professor e fundou o Centro de Neuroengenharia, o qual dirige até hoje. É membro das academias francesa, do Vaticano e brasileira de Ciências Internacionais. Então, eu acho que tem muito mais coisa, mas por aí vocês já podem ver, né, um naipe desse grande homem, escritor, autor, enfim. E aí, ele nos traz agora este livrinho aqui, que é Revolução no País do Carnaval, tá? Esse, vocês já podem ver, é um livro mais voltado para política, tá? E é um livro muito provocador, tá? E ele usa nesse livro a ideia do, entre aspas, país do carnaval como uma metáfora para analisar a crise democrática brasileira. Aqui ele vai fazer uma reflexão sobre instituições, poder e participação cidadã, tá? Essa obra eu dei uma lida por cima, mas porque essa obra é uma obra que precisa se debruçar, né? Para fazer leitura, a gente precisa sentar e se debruçar realmente nela, né? E fica essa dica aí para quem gosta do tema, né? Para fechar, o 7º livro, né, é Carnavais, Malandros e Heróis, do Roberto da Mata. Né? Esse é um livro clássico da sociologia brasileira, né? E o da Mata analisa, que esse eu comecei a leitura também. Aqui ele faz uma análise do carnaval, do malandro e o herói, para entender o dilema brasileiro entre ordem e desordem, tá? Hierarquia e igualdade.
Então, aqui, se vocês querem compreender o Brasil mais profundamente, esse livro é fundamental, tá? E essa é uma obra muito vendida, é essa editora Rocco, tá? E como eu disse, é um clássico mesmo da sociologia, né? Para quem gosta de livros de sociologia, para entender melhor, né, o nosso país, né? Eu acho que é um livro, eu iniciei, como eu disse, essa leitura, estou gostando bastante, mas é um livro que está o Roberto da Mata, ó. Certo, o Roberto é professor titular do Departamento de Sociologia e Política da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, certo? Foi professor também nos Estados Unidos, na University of Notre Dame, né? E do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenou e consolidou o curso de pós-graduação em antropologia social, é pesquisador, enfim, né? Como o Nicoleles, aqui também a gente tem uma pessoa bastante renomada aí, com propriedade para falar sobre o que você vai encontrar nesta obra aqui. Então, aqui, gente, a gente viu 4 livros de ficção e 3 de não ficção, né? Para encerrar, né, aquele like, né, para que eu possa trazer mais livros, mais resenhas, mais dicas para vocês, né? Links todos aqui embaixo, tá? De tudo que eu falei, como eu sempre faço. E, gente, a gente pode perceber, para concluir esse vídeo, que o carnaval realmente ele vai muito além de uma festa, né? Ele pode ser metáfora, ele pode ser denúncia, ele pode ser memória, identidade, política, resistência, né? Então agora, vocês aí, me contem, vocês já leram algum desses livros aqui? Se não leram, qual deles vocês gostariam de ler? Qual colocariam na listinha de vocês? E se vocês gostam de literatura que ajude a entender o nosso país, já salve esse vídeo aí, compartilha com quem também gosta do assunto e beijo grande, tchau, tchau.